Oi, gente. Bom, vamos começar o módulo 2 agora, desse curso ISD na teoria. Esse é o quarto vídeo, né, do curso, é a quarta parte aí do curso. E o módulo 2 ele vai estar dividido em dois itens, né? Primeiro o C, que é o entenda, e depois o D, que é o comprometa-se. Essa parte C, a gente vai dividir em três vídeos também, porque a gente vai entrar agora justamente na teoria, né, por trás de cada uma das letrinhas aí da sigla. Então, o primeiro vídeo, ele vai falar sobre o meio ambiente, environment, né? O segundo vídeo, ele vai falar sobre a parte social, social, e o terceiro vídeo, ele vai falar sobre governance, tá bom? Para a gente entender, né, de fato, assim, o ISD ou o ASG, até de uma forma mais interessante, que faça mais sentido para a gente, né, é importante a gente se aprofundar na noção de valor, né, a gente expandir um pouco, né, esse entendimento que a gente tem sobre o que é valor, né? Na nossa sociedade, né, o capital, né, enfim, o dinheiro, a moeda, né, é o que tangibiliza essa noção de valor para a gente, né? Então, toda vez que a gente pensa em valor, automaticamente a gente pensa em valor financeiro, né, em dinheiro. O capital ele está tradicionalmente relacionado com esse aspecto financeiro, né? Porém, a origem da palavra capital, né, ela é descrita, enfim, a definição da palavra capital é um recurso ou bem que detém ou provê valor para as pessoas, né? Então, capital, essa definição, né, ela serve para justamente aterrissar, né, essa noção de valor em algo, né, em um bem ou um recurso, né? Dessa forma, né, se a gente expandir um pouco mais essa noção de valor, como a gente falou ali no comecinho, né, o capital natural e o capital social, eles também podem funcionar, né, em termos de valorização, assim como o capital financeiro, né, assim como a gente conhece o capital financeiro. É que a gente não tem o hábito, o costume de botar valor, né, na natureza, nos recursos da natureza, nos serviços que a natureza provê para a gente. A gente não tem costume também em colocar valor nas relações humanas, né, no que as relações entre as pessoas ou os recursos que providos a partir dessas relações têm valor também, né? Então, se a gente reconhecer o quanto esses capitais, né, eles também são importantes para nós, para a nossa sobrevivência e para as empresas, porque as empresas também dependem desses capitais, né? As empresas são feitas de pessoas, elas dependem das pessoas, do capital humano, para elas existirem, né? E a grande maioria das empresas depende de recursos que vêm da natureza, né? É, sejam insumos, sejam os recursos para produzir a estrutura necessária para que aquela empresa opere, né? Então, e direta ou indiretamente, as empresas elas também dependem desse capital natural para existir, né? Então, se a gente passa a entender, né, esses capitais dessa maneira, né, e a dependência que a gente tem deles, fica mais fácil a gente começar a botar valor neles, começar a valorizá-los, né? O Natural Capital, capital natural, e o Social and Human Capital são duas definições, né, que vêm de um movimento emergente com o foco, com o objetivo de contabilizar esses valores, né? Então, quem lidera esse movimento hoje no mundo é a Capitals Coalition, do World Business Council for Sustainable Development, e da Value Balancing Alliance, né? São duas organizações que se juntaram para criar essa Capitals Coalition, e tem várias outras organizações hoje associadas, né, à Capitals Coalition. Esse movimento se acelerou durante os últimos anos com a publicação do Natural Capital Protocol e do Human and Social Capital Protocol. Então, é o Protocolo do Capital Natural, que foi publicado em 2016, e o Protocolo do Capital Humano e Social. Eu tenho os dois protocolos aqui, eu sugiro vocês entrarem, ó, Capital Natural,
capital social, desculpa, e o de capital natural, né? São as bíblias aí do sistema que está sendo desenvolvido para valorizar, para botar valor nesses capitais. Né? Sugiro vocês entrarem, né, no Capitals Collision, no site, você pode baixar o PDF desses protocolos, eles estão em inglês, né? A gente ainda não tem a tradução desses protocolos para português, a gente está tentando até contato com eles, tentando fazer isso de alguma forma, vamos ver se a gente consegue para poder traduzir esse material, porque ele é um material muito rico, né? E a gente entende que vai ajudar muito as empresas nesse processo de valorização. Esses protocolos, eles estabelecem a base para mensuração, né, do valor social, do impacto, né, desses capitais, desses valores aí na nossa sociedade e da dependência ambiental e social que a gente tem sobre esses capitais, né, ao redor do mundo, que as empresas têm ao redor do mundo. E aí vamos entrar um pouco no detalhe assim da sigla, né? Então hoje a gente usa essa sigla ESG, né, na forma original, que representa Environment, Social and Governance, Corporate Governance, né, governança corporativa. E esse termo foi criado para nomear justamente a importância desses capitais, né? Então, naquele momento lá que o Kofi Annan, né, o secretário-geral da ONU, a gente contou um pouquinho para vocês esse histórico nos vídeos anteriores, ele fez aquela chamada, né, para o mercado de capitais, para CEOs de várias empresas do mundo, que eles precisavam começar a botar atenção, né, na valorização desses capitais, no exercício dos negócios, no exercício das empresas. Naquele momento foi cunhado, né, esse termo, esse selinho aí que muita gente, né, já entende, já usa, e de fato o que ele faz, né? Ele ajuda a gente a entender que esses aspectos eles também são passíveis de valorização, né? E ele incita o desenvolvimento de metodologias para a gente encontrar os pesos e as medidas, né? Para esses capitais e assim, de fato, eles seriam incluídos nas estratégias e nos resultados das empresas, né? Porque é isso, assim, hoje, quando a gente olha para resultado, né, de um negócio, o resultado da empresa, a grande maioria das empresas ainda olha exclusivamente para valor financeiro, para resultado financeiro, né? Então, o que essa perspectiva do ISD traz é justamente ampliar esse olhar, né? Botar uma lupa nisso, assim, ampliar esse olhar, botar a lupa, né, em cada uma dessas áreas, para a gente incluir essa valorização também nos resultados das empresas, também nos balanços das empresas, né? E aí vale, né, de fato, essa reflexão, né? Porque os resultados financeiros das empresas, eles têm crescido exponencialmente, né, a cada ano. A gente vê aí, enfim, ganho de renda, né, geração de renda, geração de resultados mesmo, né, dentro das grandes corporações, mas a que custo isso está sendo feito, né? Antes, o capital natural e o capital social, eles eram vistos apenas como externalidades, né? Coisas que não fazem parte, não estão integradas, né, à lógica do negócio. Eles estão aí disponíveis, a gente vai lá, usa, e não tem um valor positivo ou negativo que é agregado, né, a esses capitais, né? E isso é um fato, é histórico, né? Na história do empreendedorismo, esses capitais eles não eram incluídos nos relatórios de ganhos e perdas das empresas, né? A Natura, muito recentemente, eu acho que isso é bem legal para quem se interessar de dar uma olhada, ela publicou o Integrated IPL dela, né, que é o relatório integrado de profits and loss, né, de ganhos e perdas, aonde ela inclui a valorização dos capitais naturais e sociais no seu balanço. Então, ela é a primeira empresa brasileira, né? Ela é a primeira empresa brasileira em vários sentidos a desenvolver, né, metodologias, certificações, processos, né, que incluem esses outros aspectos, né? E ela foi a primeira empresa brasileira a publicar o Integrated IPL, que está disponível, né, na internet. Se você coloca ali na busca, né, Natura Integrated IPL, vai sair
esse relatório que vocês podem ler ali com mais profundidade, né? E aí, de fato, o que é isso, né? Se esses capitais são incluídos no balanço da empresa, será que ela é de fato lucrativa, né? Se os capitais natural e social são incluídos na empresa, né? Será que ela é de fato lucrativa? Porque isso muitas vezes entra como custo, tá, gente? Isso é muito importante, né? Entra como custo para a empresa, né? Então, o resultado final vai ser o mesmo, né? Essa é uma mudança, assim, muito importante, né? Disruptiva mesmo, na lógica das empresas operarem, né? E é o que eu falei, ainda são poucas as empresas que têm um olhar para isso, mas algumas já estão fazendo isso. A Guayaqui, por exemplo, Guayaqui Yerba Mate, que é uma empresa americana, não sei se eu comentei antes com vocês aqui, mas eu trabalhei nessa empresa, né, por um tempo, estruturando a operação dela aqui no Brasil. Por exemplo, eles contabilizam no balanço deles a água das chuvas da Amazônia que alimentam a produção de erva mate na Mata Atlântica, no sul do Brasil, né? Então, eles criaram um mecanismo para fazer o cálculo desse serviço ecossistêmico, né? Um serviço que o planeta oferece para a empresa. E eles incluem isso como custo no balanço da empresa, né? E aí, para onde que vai esse recurso? Esse recurso que está sendo incluído ali como custo, ele é direcionado para organizações que estão trabalhando pela preservação da Amazônia, né? Então, a lógica de raciocínio deles é essa, né? Se a Amazônia é desmatada, todo o ciclo das chuvas que alimenta a nossa produção na Mata Atlântica aqui no sul do Brasil, Paraguai e Argentina, é interrompido, né? Então, a gente precisa botar um valor nisso e investir, né, direcionar esse capital para projetos que mantenham a floresta em pé, né? Então, essa é a lógica. Bom, vamos entrar aqui em meio ambiente, né? E aí, eu acho que tem alguns pontos, né, que a gente precisa, assim, estar alerta, né? Assim, virar a chavinha, compensar dano causado, minimizar os impactos negativos, fomentar impactos positivos, regenerar ecossistemas degradados, né? Isso é importante, a gente está falando muito aqui de regeneração, né? A gente tem áreas aí no Brasil, né, gigantes, vamos falar um pouco disso, de áreas degradadas mesmo, que são passíveis, né, de serem regeneradas, e com isso, né, a gente avança aí na sua preservação, e preservação de ecossistemas intactos também, né, o que é muito importante, que a gente trouxe esse dado lá anteriormente, né, o Brasil é o único país do mundo que tem 68% de floresta primária intacta, né? Isso é bastante coisa, mas essa floresta, ela está, assim, diariamente, né, correndo risco de desmatamento. A gente sabe que esse é um baita problema hoje no Brasil, e a gente está chegando, né, quase num ponto irreversível, né, onde a Amazônia, principalmente, entra num processo de desertificação, e aí a gente não tem mais como voltar para trás, né? E, obviamente, esse processo afetaria todos os ecossistemas globais, todo o funcionamento, né, do planeta, porque a Amazônia, ela é muito importante, principalmente para a irrigação, né, do planeta através dos rios aéreos. Aí já estamos entrando numa parte um pouco mais técnica aí que não é a minha praia, não sou especialista, mas é muito importante a gente entender esses mecanismos também, né, de novo, para poder valorizar. Então, a Guaiaqui é uma empresa que parou para olhar para isso. Ela falou, puxa, esse ativo da natureza é muito importante para mim, né? Então, como que eu valorizo e beneficio isso de alguma forma, tá? Vamos falar um pouco do capital natural, né? Então, o que que é o capital natural, né? O capital natural é o estoque de recursos naturais renováveis e não renováveis disponíveis no nosso planeta, né? São recursos como, por exemplo, plantas, animais, ar, água, solo, minerais, né, que se combinam para produzir um fluxo de benefícios ou serviços para as pessoas, né? Esses fluxos podem ser chamados, né, enfim, podem ser serviços ecossistêmicos, serviços abióticos ou a biodiversidade, que acabam por agregar valor aos negócios e para a sociedade, né? Então, gente, isso é muito básico, né? Sem os serviços ecossistêmicos
sem os serviços abióticos e sem a biodiversidade, a gente não tem condições, o planeta não segue funcionando da forma como ele funciona, o que dá condições para nossa existência, para a existência das empresas, para a operação das empresas, né? Então, quando a gente traz toda essa perspectiva assim de valorização desses capitais, né, do ESG, o que a gente precisa também mudar um pouco a noção é de tempo, né? A gente precisa ampliar o nosso olhar para um longo prazo, né? A grande maioria das empresas opera com uma lógica do curto prazo, do aqui e agora. O que que eu consigo extrair ao máximo agora para obter o maior lucro, né? Só que a gente esquece, cara, que isso vai acabar, né? A gente está falando aqui da manutenção das próximas gerações, né? E as empresas elas têm uma responsabilidade enorme nesse sentido, né? E por isso que, de novo, nós como consumidores temos que olhar para isso também, o que que as empresas estão fazendo nesse sentido, né? Então, o capital natural, ele é representado justamente por esses serviços que a natureza oferece para a gente, né? E dos quais a nossa sobrevivência depende, tá? E aí, né, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, assim, disso tudo, né? A gente está falando dos serviços ecossistêmicos, né? E aí a gente já tem, por exemplo, um mecanismo, né, que chama PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, que bota valor também nesses serviços ecossistêmicos, né? Então, o que são esses serviços ecossistêmicos? Os serviços ecossistêmicos, eles são divididos em quatro partes, né? Em quatro tipos de serviços ecossistêmicos. Os primeiros são os serviços de provisão, que são os produtos que a natureza nos oferece e são consumidos por nós, né? Então geralmente já existe um valor financeiro atribuído a esses serviços, né? Frutas, por exemplo, que a gente colhe da natureza e a gente consome, a gente come. Água, então a gente tem, né, as empresas públicas ou privadas que fazem a gestão, né, da provisão desse serviço ambiental que é a água, fibras, né, que tem na natureza também que a gente pode produzir, por exemplo, tecidos, né, e etc. Verduras, alimentos, né, de maneira geral, que são produzidos na natureza, né? Então, os serviços de provisão são esses serviços que a natureza nos oferece, né, a partir dos seus mecanismos, né, enfim, de funcionamento aí do planeta Terra, né, e estão disponíveis para a gente, né? Aí a gente vem com serviços reguladores, né? Que justamente representam as funções que regulam as condições ambientais favoráveis para a nossa existência, né? Então, a regulação da qualidade do ar, das águas, do solo, do clima, né? Controle de doenças, por exemplo, a polinização, que é as abelhas, pelas quais as abelhas são responsáveis, né? Autodepuração de rios. Então, quando eu contei lá para vocês da história da Guaiaqui, dos rios aéreos, né? São esses serviços reguladores, né? Que são de uso indireto, né? Não é que a gente está lá plantando a fruta e colhendo a fruta, ou a gente está fazendo um sistema de captação de água e usando a água, né? É a água da chuva, né? Que vem e alimenta aquele solo, né? Umidifica aquele solo, enfim. E faz com que seja possível que aquelas espécies que estão ali, as frutas, as verduras, né, a madeira e etc., cresça naquele ambiente, né? Então, esses são os serviços reguladores que a gente fala que são serviços de uso indireto, né? A gente não acessa eles diretamente. Aí a gente tem os serviços de suporte, né? Que são os serviços necessários para que todos os outros serviços possam ser prestados, né? Então, por exemplo, a produção primária de oxigênio, o ciclo do oxigênio na natureza. Sem oxigênio, né? A gente sabe, né? A gente não existe. Formação de solo, a ciclagem dos nutrientes, os ciclos das águas, né? O funcionamento dos ciclos das águas, né? Então, esses serviços de suporte, eles são necessários para que os serviços de provisão e os serviços reguladores existam, né? Sem eles, é a parte básica mesmo, né, do funcionamento do planeta Terra que a gente está falando aí. E aí a gente tem os serviços culturais, serviços ecossistêmicos culturais,
que tem a ver, eu acho tão lindo, né? Isso talvez seja o mais difícil da gente é, tangibilizar, assim, num primeiro momento, né? Mas faz muito sentido, né? Os serviços culturais, que é o bem-estar que sentimos por pertencer e estar na natureza. E aí a gente encontra valores educacionais, culturais, de lazer, suscetíveis através do turismo, por exemplo, né? Turismo na natureza, turismo de aventura, ele acaba valorizando esse nosso contato com os serviços ecossistêmicos culturais, né? Que a gente sabe que tem, cada vez mais a gente sabe quanto valor isso tem na nossa vida, né? O Instituto Alana, por exemplo, que é um instituto de São Paulo que trabalha com primeira infância, eles têm um projeto maravilhoso que chama Criança e Natureza, né? E eles mostram, né, nesse projeto, estudos que foram feitos, o quanto que é importante para as crianças terem contato com a natureza, né? Então existe um valor enorme aí, e a gente está falando, por exemplo, de um serviço ecossistêmico cultural nesse caso, né? E a gente fala que esses serviços eles são serviços de legado, né? Através da cultura, através dos processos de aprendizagem, a gente vai passando de uma geração para outra, né? O valor desses serviços. Isso a gente vê muito claramente nas comunidades, nas sociedades ancestrais, por exemplo, né? As comunidades indígenas de várias partes do mundo sabem muito bem valorizar isso e transmitir isso de uma geração para outra, né? Bom, aí a gente entra nos serviços abióticos. Os serviços abióticos são benefícios para as pessoas que não dependem de processos ecológicos, mas surgem de processos geológicos fundamentais. E incluem o fornecimento de minerais, metais, petróleo e gás, bem como o calor geotérmico, vento, marés e estações anuais, né? Então, se a gente olhar de novo, né, para o funcionamento do planeta Terra, para o funcionamento da natureza, fica muito claro que ela também nos oferece esses serviços aqui que eu descrevi, né? E que a gente valoriza muito bem eles, né? Por exemplo, petróleo, por exemplo, minérios, né? Pedras, os ventos, a gente já tem, por exemplo, as turbinas, as usinas de energia eólica, né, que acabam por colocar uma valorização aí também, tá? E por fim, a gente entra na biodiversidade, né, que é um baita tema, né? Esse no Brasil também, assim, a gente tem o privilégio, né, de viver num país que tem uma biodiversidade absurda, né? E a gente precisa cada vez mais olhar para esse tema, porque a gente está num limite também de quase não retorno, né? Em relação a várias espécies do planeta, aonde a gente diminui a nossa biodiversidade a tal ponto que o funcionamento do planeta ele muda também, né? Então é muito importante a gente falar da biodiversidade ou diversidade biológica, que pode ser definida, né, como a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte, né? Ou seja, essa riqueza e essa variedade que o mundo natural comporta, né, e nos oferece. Ela é fundamental para a saúde e a estabilidade do capital natural, pois fornece resiliência a choques como inundações e secas, apoia processos fundamentais como os ciclos do carbono e da água, bem como a formação de solo. Então pensa, gente, quantos organismos, micro-organismos, espécies estão trabalhando diariamente, o tempo todo, para que esse ciclo se mantenha, né? Isso é muito importante. Portanto, a biodiversidade é tanto uma parte do capital natural, mas também sustenta os serviços ecossistêmicos, né? Além dela ser uma parte né, do capital natural, ela também vai apoiar a sustentação desses serviços ecossistêmicos, tá? E tem um exemplo muito legal também, tem um filme que mostra no parque de Yosemite como a reintrodução dos lobos fez com que todo o ecossistema local alterasse e rios que estavam secos voltaram a, a produzir, enfim, a ter água, né? Eu vou botar esse vídeo, esse link para vocês lá no material de apoio também, porque ele é muito importante.
Vou até anotar aqui. Vamos lá, capital natural nos negócios, né? Com a inclusão da perspectiva E nos negócios, as empresas começam a fazer uma valoração, uma valorização, precificação do capital natural, tratando-os como capital, assim como tratamos os recursos econômicos, né? Então é o que eu estava falando para vocês, a gente precisa fazer essa mudança, essa transição, a gente precisa começar a incluir isso na nossa agenda, né, de valorização e no nosso balanço. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem que incluir isso no balanço contábil da empresa, né? Se uma empresa depende da natureza para o seu sucesso, ela deve pensar nesses bens naturais como parte de seu capital, né? Então, se para o funcionamento do negócio, qual seja o negócio, gente, pensa aí, uma confecção que vai usar tecido, uma indústria de alimentos, né, que vai usar os insumos alimentícios, uma empresa de tecnologia, né, que vai usar computadores, cabos, fios, tudo isso depende de recursos naturais para existir, né? Pensa assim, se houver uma escassez desses recursos, né, e a gente está vendo isso, por exemplo, nesse momento, com guerra, né, da Ucrânia e a escassez, a falta de vários recursos e acabam por faltar recursos no mercado, porque a Ucrânia ela é produtora, né, de muitos recursos aí, principalmente em termos de agricultura e mineração, a escassez desses recursos afetará diretamente a produtividade e a saúde financeira dos negócios. Pensa as indústrias de papel, o Brasil é super forte, né, nas indústrias de papel e celulose. Se a gente muda os ciclos das chuvas que alimentam as plantações, né, do eucalipto, do pinus, enfim, que são usados para a produção de papel, e essas plantações morrem, uma empresa dessas afunda, acaba, né? Então, é essa lógica que a gente quer trazer para vocês, né? E isso também traz riscos e prejuízos financeiros, é óbvio, né, para os investidores do negócio. De novo, voltando lá do porquê, né, que o Larry Fink, por exemplo, né, que é o CEO do BlackRock, um dos maiores fundos de investimento aí do mundo, passou nos últimos 4 anos a olhar diretamente para investimento em empresas ESG, né? Porque é óbvio que isso acarreta riscos e cada vez mais, né? Os riscos eles estão se acelerando, estão se ampliando também, né? E aí, entendendo o conceito de capital natural, né, é possível para qualquer negócio compreender quais recursos são essenciais para o seu negócio e assim priorizá-los. Então, faz esse exercício, né? Bota num papel quais são os recursos fundamentais para o seu negócio. Se faz essas perguntas, né? Quais recursos são mais impactados pela operação da sua empresa? Que daí é a outra ponta, né? Tá, eu estou impactando em quais recursos? Eu estou jogando poluente nos rios, por exemplo, né? Eu estou gerando resíduo pra caramba, não reciclável, né? Quais são os impactos que a sua operação gera também, né? Você pode se antecipar a dificuldades futuras, como a falta de algum determinado recurso natural, e se preparar para isso. Isso é mitigação de risco, né? Otimizar a utilização de bens naturais, economizando gastos e gerando menos impacto. Entender os riscos que a eventual falta de um recurso pode trazer para o seu negócio, tá? Então, qual é o tamanho desse risco? De que risco que eu estou falando? Né? Como que eu preciso me preparar para, se eu sofrer eventualmente uma falta, uma escassez, né, de algum recurso específico? E aí você consegue botar isso na ponta do lápis, né? E gerar um relatório com dados e resultados objetivos dos possíveis impactos financeiros, sociais e ambientais, melhorando a análise no momento da tomada de decisão. Então, o que a gente está falando aqui tem tudo a ver com estratégia de negócio, tem tudo a ver com tomada de decisão, né? A gente fala isso várias vezes, empreender, empreendedorismo, ou atuar num negócio, ser executivo de uma empresa, né? A gente está falando de tomar decisão o tempo todo, né? Então, como que a gente se apoia nesses conceitos, entendendo eles, né? E começando a botar números aí também, dados, né? Resultados, para a gente chegar, né, numa análise mais elaborada no momento da tomada de decisão, né? Então, por fim, assim, é isso que a gente quer que vocês façam, que vocês tenham recursos, né? Para que alimentem, que apoiem vocês nessa tomada de decisão. Né? E aí, gente, a gente é isso, né? Cada vez mais a gente tem noção dos impactos,
né, que as mudanças climáticas, que o que a gente está vivendo, né, no mundo tem na nossa vida, né, o mau uso dos recursos, gente. A gente tem, no Brasil, por exemplo, eu peguei esses dados esses dias até para compartilhar aqui com vocês, o Brasil tem 44 milhões de hectares de área em estado de severa degradação, né? Esse é um dado do Atlas Digital das Pastagens Brasileiras. Gente, é muita terra, né? Então, por que que a gente precisa desmatar a área de mata primária, sabe? Para produzir mais alimento? Ah, o mundo está vivendo, né, uma crise, de alimentos, tal, tá, com certeza, né? Mas o Brasil tem tecnologia, e capacidade, né, para aumentar absurdamente a sua produção sem precisar desmatar áreas que são, de floresta primária, né? Por quê? Porque o aumento da tecnologia está favorecendo a produtividade, então na mesma área a gente consegue produzir mais, e a gente tem aí milhões e milhões de hectares, 44 milhões de hectares, muito, muito grande, né, de áreas degradadas que podem ser recuperadas para a produção de alimentos, por exemplo, né? E aí tem vários sistemas e soluções para isso hoje em dia. Bom, vou fechar por aqui e a gente volta no próximo vídeo para falar do capital humano e capital social. Obrigada.